Olá, caros alunos, tudo bem? Meu nome é Soraya Mello, sou pedagoga, tenho mestrado na área de educação e trabalharei com vocês no curso A Disciplina Fundamentos Filosóficos da Educação à Distância. Peço que em minhas aulas estejam munidos de papel e caneta, para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas nos nossos fóruns Tira as Dúvidas. Lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Vamos lá? Sendo hoje a nossa primeira aula, meu desejo é que vocês possam aproveitar bem os conteúdos a serem trabalhados, de maneira que as reflexões que realizarem sejam um referencial significativo, não só na sua vida profissional, não só na vida profissional de cada um de vocês, mas também para uma vivência humanizada na EAD. Assim, convido a todos para refletirem sobre a educação à distância, sua trajetória histórica, os avanços apresentados para esta modalidade ao longo dos anos. Lembrando, como bem disse Andrade, que devemos olhar a educação à distância sem enclausulá-la ou reduzi-la ao que pensamos, livre de todas as catequeses, aberta, sem adesão a nenhuma fórmula de expressão do mundo, mas apenas em experimentação, para ver com olhos livres. A educação à distância, equívocos e possibilidades. A educação à distância, ela é um processo pedagógico construído por docência e discência, isto é, ensino e aprendizagem. Tem sido utilizados com diferentes terminologias: ensino aberto, ensino à distância, formação à distância, entre outros. A importância de trazer à tona essa compreensão sobre a educação está no nosso desconforto da utilização, no âmbito da educação à distância, dos termos ensino ou aprendizagem. Consideramos inadequado o emprego de ensino à distância ou aprendizagem à distância. Neste curso, trabalharemos com a terminologia educação aberta e à distância, EAD, ou simplesmente educação à distância. Ela deve ser compreendida como uma prática educativa situada e mediatizada, uma modalidade de se fazer educação, de se democratizar o conhecimento. Educação aberta e à distância ou educação à distância. Imprescindível junção do ensinar com aprender. Somente a terminologia educação abarcaria essa concepção, conforme Péteres. Assim, meus caros alunos, conforme Oliveira, a educação à distância não pode ser simplesmente divulgada e conceituada como instrumental para uso de tecnologias na educação. A educação à distância, ela vai muito além. Ela é uma prática educativa situada e mediatizada, uma modalidade de se fazer educação, de se democratizar o conhecimento. Ela vai se realizar em momentos e lugares diferentes, uso de organizações e de apoio de mídias. É necessário que se entenda que a essência da EAD é essa relação educativa não direta com o professor. Porém, de acordo com Oliveira, ela é mediada e mediatizada. O isolamento dos sujeitos é uma temática frequente nas discussões sobre educação à distância. Vários autores citam elementos como a separação professor-aluno, aprendizagem individual, procedimentos industriais, o que confirma, sobremaneira, a percepção de aprendizagem solitária. E para entendermos sobre a AD, vamos perguntar quem é o professor da educação à distância? Qual o papel do professor da educação presencial e o papel do professor da educação à distância? O que os difere? Na educação presencial, espaço e tempo de ensino são pré-estabelecidos.
O aluno, ele se desloca até a instituição designada. O tempo é diário para aprendizagem sistematizada. O aluno tem que comparecer todos os dias com horários estabelecidos e lugar estabelecido. Já a educação à distância, nós vamos trabalhar com essa flexibilização de tempo, de espaços para ensinar e aprender. Isso quer dizer que nós não temos um tempo e um espaço pré-estabelecido. E o papel do professor presencial se diferencia do professor à distância. Na educação presencial, o professor é a figura central de todo o processo. Já na educação à distância, lidamos com o modo impresso, com mediações tecnológicas e eletrônicas. A função do docente, ela se diversifica, como, por exemplo, ele pode realizar a produção e distribuição de cursos e materiais, ele vai ter atribuições como a tutoria, aconselhamento, monitoria de centros de apoio, recursos de avaliação, entre outros. No livro didático, gente, na página 58, tem um quadro que apresenta elementos e autores que utilizam termos reiteradas vezes em suas definições sobre a EAD. Cito aqui alguns desses termos. Relação não diretiva com o professor, mediada e mediatizada. Separação professor-aluno. Aprendizagem individual, sistemas de multimídia, aprendizagem colaborativa, aprendizagem em rede, organização de apoio e comunicação didática, entre outros. Chamo a atenção de vocês para uma reflexão em relação à atenção às necessidades sociais. Poucos autores trabalharam com esse elemento, conforme o quadro 1 na página 58 do livro didático. Uma análise que pode se fazer disto é que o estudo apresentado cita somente autores europeus e norte-americanos. No entanto, nas discussões sobre EAD no Brasil, esse item é colocado em destaque, uma vez que um dos principais discursos dessa modalidade no cenário nacional é justamente a democratização do ensino. Por isso, é necessário que se entenda a educação, que a educação clássica foi reconfigurada por uma nova possibilidade, a flexibilidade de tempos e espaços para ensinar e aprender. O paralelo traçado nos dá argumentos para pensarmos nas polêmicas e possibilidades emergidas da modalidade à distância. Em 1930, ignorada ou desconsiderada pela pedagogia e já com a história de 70 anos, a incógnita educação à distância era definida como uma forma especial de estudo tradicional e interpretada como uma forma industrializada de aprendizagem e ensino, ou como a mais industrializada forma de aprendizagem e ensino. A EAD é um ensino industrializado? Em 1930 surge a EAD. Ela é ignorada pela pedagogia com história e já trazia uma história de 70 anos. Ela era considerada uma forma tradicional de estudo e uma forma industrializada. O conceito de ensino industrializado foi confirmado na década de 70 em muitos países. A partir daí, a reação da sociedade com objetivos voltados para a inovação e a variação no consumo leva a uma demanda de cursos de curta duração e renovados rapidamente. Na educação presencial, a mediação pedagógica se dá diretamente entre o professor e o aluno, podendo recorrer à mídia eventualmente. As velozes mudanças tecnológicas impõem outro ritmo à tarefa de ensinar e aprender.
É preciso estar em aprendizagem continuada, incrementar e inovar o espaço e o tempo do processo ensino-aprendizagem. O que desloca é a informação. A educação à distância tem na mídia a essência do processo de aprendizagem do conteúdo e do aluno, bem como a relação entre professor e aluno. Então, o ensino e aprendizagem ele vai acontecer em espaço, em tempo indeterminado. A partir das interações com todos os tipos de tecnologia, levando o homem a diversos tipos e impactos de temporalidade, principalmente na prática docente, que questiona o distanciamento do professor e do aluno, a qualidade da comunicação, a mediação do conteúdo e o relacionamento pedagógico. Então, encerramos aqui a nossa primeira aula. Espero que estudem, revejam a matéria e assim compreendam como se deu a evolução da EAD no Brasil, entendendo, antes de tudo, que ela colabora para o aprendizado de todos, independente de espaço e tempo os quais estejam inseridos.